Bom dia, Lara, Nicole. Tainá. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Dia, Sora, tá tudo certo. Ah, que bom. Eu já ia mandar um chat aqui. Então vamos lá, né? Começar a nossa aula hoje. A nossa semana hoje vai ficar mais curtinha porque amanhã tem um feriadinho, graças a Deus. Como é que foram de final de semana? Opa, vocês não falam, né? Vocês ficam tudo mudo, então nem adianta perguntar como é que foi o final de semana, mas eu espero que tenha sido muito bom, tá certo? Bom, a gente vai começar, pessoal, o livro 2, né? Deixa eu ver uma coisa aqui que tem um chat. Bom dia, Rita, Bárbara, Nicole. Vou deixar o chat aqui do lado. É que ele some às vezes quando eu boto na apresentação. Eu não sei fixar ele aqui na tela. Eu ainda não aprendi. Bom, aí assim, eu acho que vocês não devem ter, né, o livro físico, nem eu tenho. Então, vocês vão ter que dar uma estudada pelo livro digital, né? Mas isso não é um problema, só é mais chatinho para fazer os exercícios mesmo. Tá? Então, a gente vai iniciar o módulo 4 em ligações químicas. Pessoal, olha só, esse módulo de vocês, ele tá misturado. Tipo assim, ó, tem ligações, todas as ligações químicas, mas no meio da ligação covalente já entra geometria e polaridade, no meio ali. Então, didaticamente, eu acho melhor, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com as 3 ligações químicas primeiro, a iônica, a covalente e a metálica, diferenciar, ver os exercícios que são bem específicos disso. Aí eu vou fazer uma aula de geometria, que vai estar dentro desse módulo aí, mas daí eu vou fazer uns slides separados de geometria e depois de polaridade, ou geometria e polaridade junto. Então eu vou separar um pouquinho, tá? Mesmo que a gente fale alguma coisa de geometria, não vou aprofundar muito, né, ainda em ligações. Então, primeiro a gente aprende a fazer as ligações, diferenciar, ver as propriedades e etc., porque eu acho que vocês não vão ter muita dificuldade nessa parte. Depois a gente entra em geometria e polaridade, e aí conclui o módulo. Eu acho que é só isso que tem no livro. Geometria, polaridade. Ah, e forças intermoleculares está no outro módulo, tá? Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. Primeiro ligações, depois geometria e polaridade. Então, deixa eu iniciar o módulo de... Como é que a gente apresenta? Ué, por que aconteceu isso? Apresenta... Aí. Então, pessoal, assim, ó, a gente vai começar entendendo um pouquinho de como é que é a estabilidade de uma substância. Vocês têm a representação aqui, ó, de um composto bem comum do nosso cotidiano, que é o NaCl, né? Vocês vão notar, assim, que algumas ligações químicas formam moléculas, outras formam retículos cristalinos, que é o caso do NaCl, né? Que é formado por um metal e um ametal. Então, ele forma o que a gente chama de retículo cristalino, né? Não de molécula. A gente às vezes diz assim, a fórmula molecular, mas isso é a fórmula do composto, né? Mas a ligação química que forma moléculas é a ligação covalente. Então, aqui eu fiz só a representação de um retículo cristalino, para vocês saberem mais ou menos como é que é. Então, como é que se dá a estabilidade química, tá? Eu coloquei aqui, ó, que os elementos eles buscam se tornar estáveis por meio das ligações químicas. Mas por que isso, pessoal? Porque assim, ó, existem alguns elementos na tabela periódica, como os gases nobres, por exemplo, que se encontram na natureza de forma isolada. Então, estudos referentes a isso levaram a seguinte questionamento, né? Por que aqueles elementos se encontravam de forma isolada? Ou seja, não precisariam, para existirem na natureza, estar ligados a outros elementos.
E aí isso estava relacionado com a presença de 8 elétrons na camada de valência, tá? E aí nós temos uma exceção ali da camada K, que é o primeiro grupo, né? O primeiro período, desculpa, da tabela periódica, onde tem o hidrogênio e o hélio, tá certo? Então, essa foi a justificativa. Um átomo, para ser estável, na realidade, teria que ter 8 elétrons na última camada. Então, a análise foi feita em função dos gases nobres. Tá? Então, isso tem a ver com o que a gente chama de regra do octeto. E aí, introduziu-se a regra do octeto, que diz o quê? Que um átomo, para ser estável, tem que ter 8 elétrons na última camada. Ok? Bom, aí, olha, a análise do grupo foi assim, ó. Claro, com exceção, de novo, do hélio, que é um átomo, deixa eu pegar aqui um apontador de laser. Então, no caso aqui do hélio, que é o que tem 2, existem outras exceções. Pessoal, eu tô lá, ó, eu vou disponibilizar os slides para vocês lá no grupo do Facebook, né, normalmente, aí eu disponibilizo esses slides aqui. E aí, ó, todo o slide vai estar relacionado a que eu tentei colocar as páginas para vocês irem se organizando, tá? Então, tá lá na página 468, isso aqui. Então, tem outras exceções fora o hélio, tá? Então, ó, neônio termina com 8, argônio, criptônio, xenônio, o radônio. Todos com 8 elétrons na última camada e em períodos diferentes. E aí no livro de vocês tem o seguinte, ó. Tem isso aqui, ó, que tá falando lá embaixo, ó. Deixa eu subir isso aqui um pouquinho. Aqui. Ó, os elementos hidrogênio, lítio e berílio tendem a adquirir um dueto. O que significa isso? São elementos que estabilizam com 2 elétrons na última camada. Então, assim, ó, não é o a gente aprende no colégio e meio que memoriza que o hélio e o hidrogênio são as únicas exceções. Mas não, tem o lítio, tem o berílio. Se vocês forem pegar a distribuição, o lítio tem número atômico 3. Então, se eu for fazer a distribuição em subníveis, vai ser 1s2, 2s1. Então, ele tem um elétron na última camada. Se ele perdesse um elétron na última camada, ele fica com 2. O berílio, 1s2, 2s2. Perde, fica com 2 na última camada também. E tem outras exceções, pessoal, que é bom vocês anotarem aí. Eu não coloquei porque o livro aqui não traz. Mas agora que eu estava me lembrando, até poderia ter colocado aqui, que é o caso do boro. O boro é o elemento lá do grupo 13 da tabela periódica. Então, se vocês pegarem a tabela, tem... eu estou olhando para a tabela, tá? Tem o boro, o alumínio, o galho, o índio e o talho. O boro é o primeiro naquele grupo, é o único ametal. E aí a gente pensa assim, ele é um ametal, então ele vai fazer 5 ligações, ele tem 3 elétrons na última camada? Não. Tá? Então, ele é uma exceção, tá? Ele não forma cátion, porque ele é um ametal, mas ele também não perde 3 elétrons e nem recebe 5. Ele compartilha os 3 da última camada, porque na realidade o boro se estabiliza com 6 elétrons. Então, anotem num cantinho aí, boro se estabiliza com 6 elétrons. Então, fora essa exceção do hélio e essas que estão destacadas no livro de vocês, tem mais o boro, tá? Aí não tem outro jeito, pessoal, tem que decorar esses elementos aí com as exceções, porque é muito comum cair no vestibular, o BF3, que nem já caiu, é uma exceção à regra do octeto. O flúor não é uma exceção da regra do octeto, mas o boro é. Então, a gente tem que cuidar o caso do boro. Até para fazer a geometria das moléculas. O boro, como tem 3 elétrons, não vai sobrar no átomo central. Como ele vai se ligar a outros 3 átomos, ele vai formar uma geometria trigonal. Então, tem que cuidar o caso do boro mesmo, tá? E vou falar dele mais adiante lá em geometria também. Mas aqui já fica antecipado para vocês, a estabilização dele se dá com 6 elétrons na última camada. Bom, aí como é que ocorre uma ligação química, gente? Então, assim, ó, vocês vão ver que tem 3 tipos de ligações, mas como é que essas ligações elas ocorrem, tá? Então, assim, eu coloquei assim com as minhas palavras mais ou menos, para ficar mais claro, assim, ó. É como se, aqui eu representei 2 átomos, tá? E aí, o que leva em consideração? Esses elétrons que estão aqui, ó, digamos assim, na última camada. Então, eu coloquei assim, ó, quando 2 átomos encontram-se, suas últimas camadas eletrônicas se tocam. Botei entre aspas, assim, só para vocês entenderem que o que interessa numa ligação química são os elétrons da camada de valência.
Então, cansei de pegar alunos, às vezes, faça a representação de Lewis ou a fórmula eletrônica do sódio e do cloro. Tu não vai desenhar 11 elétrons que tem o sódio e nem 17 elétrons que tem o cloro. Tu não vai fazer 17 bolinhas na hora de representar assim. Tu não vai botar todas as camadas, né? Então, assim, ó, o que nos interessa são sempre os elétrons da última camada ou da camada de valência, tá? Mas é mais ou menos assim, as últimas camadas é que vão se ligar. A última camada vai perder os elétrons ou vai compartilhar os elétrons, depende dos átomos que eles vão se ligar. Se é metal com metal, se é metal com metal e etc. Isso a gente viu na parte de tabela periódica, que a gente definiu quem eram os metais e quem eram os ametais. Bom, aí vocês têm isso aqui, ó, resumindo lá na página dos 460, era 468? Era a mesma página, 468, vocês têm aqui, vocês podem usar o marca-texto. Vocês não têm marca-texto. Tá, mas pode usar o marca-texto do livro ali, que tem como, né? Ó, ao estabelecermos uma ligação química, só é interessante os elétrons do último nível do átomo, tá? Então, isso aqui é só uma justificativa de como é que ocorre uma ligação. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal, porque não tá me aparecendo o chat. Tá, ok. Não, só tô vendo o chat, ver se não tem nada brilhando aqui. Às vezes fica uma luzinha piscando para mim quando tem coisa no chat, tá? Bom, seguindo então. Peraí que ele não tá me obedecendo. Deu. Então, olha só. Um átomo com exatamente 8 elétrons na última camada, ele não vai se ligar a outros. Assim. Abrir um parênteses, tá, pessoal? O que a gente aprende? Que gás nobre não faz ligações químicas, né? Porque ele já é estável com 8 elétrons. Mas vocês podem anotar aí como uma observação, um destaque, que existe, pessoal, a expansão da regra do octeto, tá? Em nenhum momento trouxe isso aqui no livro de vocês. Mas talvez um pouquinho mais lá em ligação, em geometria tenha, porque existe a geometria octaédrica, existe a geometria bipirâmide de base triangular. Essas geometrias são formadas, por exemplo, pelo xenônio. Até o ano passado, podia ter botado essa... tá, mas não era bem específico, era de ligações. O ano passado, acho que no Enem caiu uma questão com o xenônio. Não me lembro bem se era, mas eu acho que era. E a gente passa o tempo todo dizendo que gás nobre não faz ligações químicas, aí vai lá e cai o xenônio. Então, assim, ó, cuidado, né? Se eu disser assim, gás nobre não faz ligações, com a regra do octeto, realmente não faz ligações. Mas com a expansão da regra do octeto, ele pode sim fazer ligações. Tem elementos que estabilizam com 12 elétrons na última camada. O fósforo também, ele pode formar o PCl5. O fósforo tem uma expansão à regra do octeto. Então, tudo bem. De acordo com a regra do octeto, que é o que a gente está falando aqui, ó. Regra do octeto, tudo isso é em função da regra do octeto que a gente está vendo. Em função da regra do octeto, os gases nobres não fazem ligações. Agora, se for uma expansão, ele vai fazer. Se o átomo não tiver 8 elétrons na última camada, ele vai se associar, ele vai se ligar a outros átomos. Como? Aí vocês têm as possibilidades aqui, ó. Se ele tiver 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, ele vai procurar eliminar esses elétrons. Como é que ele vai eliminar? Perdendo elétrons. Então, quem tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência tende a formar cátions mono, di e trivalente. Isso porque se ele perder essa quantidade aqui, ele vai ter 8 elétrons na última camada. Se ele tiver, daí eu tô lá, com 5, 6 ou 7 elétrons, ele vai procurar completar a última camada, que é aquela do subnível, a gente completa o subnível que está incompleto. Então aqui, 1, 2 e 3 é grupo 1, metais alcalinos, grupo 2, alcalinos terrosos, grupo 13, que é a família do boro.
Aí, ó, eu não coloquei o 4 aqui, mas o 4 tá aqui embaixo. Por quê, pessoal? É o grupo do carbono, e a gente sabe lá que o carbono se liga com carbono, mas tem o silício, tem o carbono e o silício ali, né? Claro, o carbono e o silício são os ametais, tá? O silício vai fazer 4 ligações covalentes, né? Então, ele, dependendo de quem ele estiver se ligando, ele pode, aqui, ó, por isso que eu coloquei, pode ganhar 4 ou perder 4 ou compartilhar 4. Então, nós temos o germânio, a gente tem o estanho, a gente tem o chumbo, que tem variações no número de oxidação, né? Que é a carga do átomo. Vocês têm aí também, eu não especifiquei muito o NOx, porque também está misturado um pouco aí. NOx está mais adiante no capítulo de vocês. Mas o NOx, pessoal, é a carga do elemento. É a carga real ou a carga aparente. O que significa carga real ou carga aparente? A carga real é essa aqui que eu estou falando para vocês, ó. O que ele adquire para ter o octeto completo. Então, por exemplo, o cloro. O cloro tem 7 elétrons na última camada. Então, para ele se estabilizar, a carga dele é -1. Então, a gente diz, os halogênios têm NOx -1. É isso que a gente aprende. Os metais alcalinos terrosos, eles têm 2 elétrons na última camada. O grupo dos metais alcalinos terrosos tem NOx +2, que é a carga real. Mas a gente tem ainda a carga aparente, por exemplo, o cloro. O cloro, quando ele não é o elemento mais eletronegativo, ele adquire uma carga aparente. Então, o cloro pode ser +1, o cloro pode ser +5, o cloro pode ser +3, o cloro pode ser +7, o NOx do elemento, quando ele não é o mais eletronegativo. Então, assim, ó, aqui a gente está falando tudo de carga real, do NOx real do elemento, não do NOx ou da carga aparente, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, tá? Então, tem o NOx, a carga real e a carga aparente, que a carga nada mais é do que o NOx do elemento. E isso aqui eu estou falando de carga real do elemento, tá? Até porque aqui, ó, eu falei do chumbo e do estanho, porque eles têm número de oxidações diferentes, tá? Então, por isso que eu tô falando. Continuando, e tá no grupo 14, tá? Então, aqui o grupo 5, o grupo 15 do nitrogênio, o grupo 16 do calcogênio e o grupo 17 do halogênio adquire NOx real, carga real, -1. Então, ele -1, -2, -3, que é o que falta para ele completar 8 elétrons na última camada. Bom, aí isso aí é o básico que a gente precisa saber para começar. Tá? Então, aqui no livro de vocês, na página 469, o pessoal tem só exemplos de o que está acontecendo. A gente não precisa desenhar tudo isso. Ó. Olha o sódio, como eu falei. Não vai desenhar 11 elétrons. Aqui ele fez uma representação só para ilustrar como é que se forma o sódio, como é que o sódio fica estável. Então, ele tem 2, 8, 1. Ele cede, perde um elétron e fica com a configuração do neônio de um gás nobre. Então, o sódio fica assim. Mas ele não fica assim sozinho. Ele fica na forma de um íon ou conectado a outro elemento eletrostaticamente, porque ele é um metal. A não ser que ele se ligue com ele mesmo, daí a ligação metálica é aquela que não segue a regra do octeto, tá? Aqui tem uma outra... daí o que acontece, pessoal? Olha só. Por que os elementos estão no mesmo grupo? A gente viu lá em tabela periódica, grupos e períodos. Estão no mesmo grupo aqueles elementos que apresentam a mesma quantidade de elétrons na última camada. Então, eu não estou falando do hidrogênio, porque o hidrogênio, lá do grupo 1, é um órfão. Ele poderia estar deslocado da tabela periódica. Tem algumas tabelas em que o hidrogênio aparece lá nos halogênios. Outras tabelas, ele aparece sozinho no meio. Mas na maioria das tabelas, inclusive na tabela da URGS, o hidrogênio aparece no grupo 1, mas ele é um ametal. Então, tirando o átomo de hidrogênio, que ele não é um metal alcalino, mas ele está no grupo dos metais alcalinos, todos têm o mesmo comportamento. Eles vão mudar apenas as camadas. O sódio tem 3 camadas, o potássio vai ter 4 camadas, o rubídio vai ter 5 camadas, mas todos vão se comportar da mesma forma, com um elétron na última camada. Então, está generalizado aqui, corretamente, metais alcalinos, eles apresentam um elétron na última camada, então eles sempre vão formar, eles vão ter o NOx +2, ou a carga fixa +2. Todos eles, então ele traz só um para representar, mas ele representa todos os outros também. Assim como vai acontecer com o grupo 2 da tabela periódica. Como exemplo,
Poderia ter sido o magnésio, mas foi escolhido aqui o cálcio. Não poderia ter sido escolhido o berílio, né? Por quê? Porque ele é uma exceção, então cuidado com o berílio. Então, ó, 2, 8, 8, 2. Ai, que dor nas costas, peraí, tem que me ajeitar. Ó, 2, 8, 8 e 2. Então, ele tem 2 elétrons na última camada aqui, tá? Ele vai ceder esses 2 elétrons, porque daí ele vai ficar com 8 e vai ficar com uma configuração de um gás nobre. Qual o gás nobre? Argônio. Tá? Então, isso é só para vocês associarem. Ah, semelhante a que ele fica para se tornar estável? Depende do elemento, tá? Então, quem vai ser a base para vocês vai ser os gases nobres lá. Então, o sódio perde um, fica com a configuração do neônio. O cálcio perde 2, vai ficar com a configuração do argônio, assim sucessivamente. Tá bom? Então, a representação é essa e serve, olha aqui, metais alcalinos terrosos, tem 2 elétrons, ele tende a ceder 2 ao se combinarem com outros elementos, ou tende a ceder 2 elétrons para se tornar estáveis, tá? Todos, até o berílio, só que o berílio não fica com 8 elétrons na última camada. Bom, aí, aqui eu peguei outro exemplo que estava na página 470 de vocês, que daí não é um metal mais, é um ametal. Não ia pegar de todos, porque são análogos, tá, pessoal? Todos têm a mesma analogia, só seguir o mesmo raciocínio. Então, eu tenho 2 elétrons, 7. Eu não vou perder 7, tá? Então, o que vai acontecer? Até aqui, nesse caso, não ia dar, né? Porque eu peguei flúor, tem um número atômico muito pequenininho. Peguei nada, peguei do livro de vocês, né? Então, ó, ele recebe um elétron. Ele recebe carga negativa, ele fica carregado negativamente. Ó, ele recebe mais um elétron e ele fica com carga negativa, mas ó, ele adquire configuração de novo de um gás nobre e fica com 8. Então, quem tem 5 ganha 3, quem tem 6 ganha 2, quem tem 7 ganha 1, tá? E aqui também, generalizando, todos os elementos do grupo 17 têm carga menos 1, real, tá? NOx real, porque a gente sabe que eles podem... quando é que eles vão... Vocês podem ficar com dúvida quando é que eles vão ser real ou não, vou repetir. Quando um halogênio é o elemento mais eletronegativo, ele adquire carga real. Quando ele não é, aí é uma carga aparente, tá? Então, tipo os ácidos, HClO, HClO4, o cloro não é o mais eletronegativo, é o oxigênio. Então, ele vai adquirir outra carga. Tipo no hipoclorito, que o HClO, o hipoclorito, que é HClO, o cloro tem carga mais 1, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, cuidado com carga real, NOx real e NOx aparente. Ó, representação, pessoal. Eu sei que vocês não vão fazer uma prova dissertativa, tá? Vocês vão fazer uma prova objetiva, mas de qualquer forma, em qualquer exercício, de repente vocês sejam obrigados a interpretar uma fórmula eletrônica, tá? Então, uma fórmula eletrônica pode ser representada no livro de vocês tá como um xizinho ou bolinha. Geralmente é uma bolinha aqui. Então, essas bolinhas representam a quantidade de elétrons da última camada. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu represento as bolinhas assim. Isso aqui serve para fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Então, isso significa que esse átomo tem um elétron na camada de valência. Isso significa que tem 2 elétrons na camada de valência, 3 elétrons na camada de valência, e assim sucessivamente até 8 elétrons na camada de valência. É só uma interpretação de como é que a gente faz a fórmula eletrônica. Lembrando que a fórmula eletrônica também é conhecida como fórmula de Lewis, e a fórmula estrutural é conhecida como fórmula de Cooper, tá? Que é lá dos compostos orgânicos que vocês devem estar vendo com o nosso querido Paulo Silva. Bom, tipos de ligações, tá? Agora a gente já vai para as ligações. Entendido o que é a regra do octeto, entendido por que os elementos fazem ligações químicas, a gente vai para as ligações propriamente ditas. Então, vocês têm aí um objeto de conhecimento do livro de vocês que indica o que vocês têm que saber de cada módulo, né? De cada capítulo aí.
é módulo, capítulo que chama? Módulo, acho. Tá? Então, vocês precisam saber o que dá estabilidade para o átomo, por que o átomo se estabiliza, qual é a regra do octeto, quais as exceções, tá? E aí a gente vem para os tipos de ligações. Eu representei assim, ó, um elemento eletropositivo com um elemento eletronegativo. São propriedades da tabela periódica, né? Eletronegatividade, lembrando, exclui os gases nobres. Então, ó, eu usei tudo eletropositivo e eletronegativo. Eu estou excluindo os gases nobres porque eu entendo que os gases nobres, eles não estão fazendo ligações químicas de acordo com a regra do octeto, tá? Então, eu excluo tanto na eletronegatividade quanto na eletropositividade. Então, nós temos o elemento eletropositivo com eletronegativo, nós temos a ligação iônica ou eletrovalente, tá? Por que eletrovalente? Porque a estabilidade se dá através é feio, né? Por meio da natureza eletrostática, né? Diferença de cargas positivas e negativas. E eu botei na frente de propósito, tá, pessoal? Quem vem na frente? Tem uma ordem aqui na ligação iônica. Sempre o eletropositivo vai vir na frente. Aqui o eletronegativo são os dois iguais, né? Dois elétrons positivos, nós vamos ter ligação metálica. Mas quem são os elementos eletropositivos? São os metais. E elemento eletronegativo? A metal. Então, geralmente, vocês estudam assim no colégio, né? Mas vocês esquecem, às vezes, da eletropositividade e da eletronegatividade. Então, metal com a metal dá o que a gente chama de ligação iônica. A metal com a metal a gente chama de ligação covalente. E nós temos aqui o metal com o metal, que nós temos a ligação metálica. Ela era desses aqui, desses três tipos. Ligação metálica é a única que não obedece à regra do octeto, tá? Então, a gente vai estudar primeiro essa ligação iônica, depois a covalente, depois a metálica. Mas vocês já antecipem que a ligação metálica não segue a regra do octeto. E aí a gente vai ver outra regra para estabilizar esta união aqui entre metais, tá? Então, essas duas seguem a regra do octeto e essas não seguem a regra do octeto. Isso que aqui ainda tem umas exceções, tá? Aqui tem umas exceções, o berílio, por exemplo, aqui vai ter o boro, por exemplo, o hidrogênio, enfim, tá? No livro de vocês está assim, ó. A ligação iônica pode ser, aqui ó, pode ser chamada de eletrovalente, porque é a atração eletrostática, e heteropolar. O que significa isso, pessoal? Aquilo que eu falei para vocês, está misturado polaridade. Então, por que é? Porque tu vai ter uma grande diferença de eletronegatividade, né? Porque tu vai ter um elemento eletropositivo com outronegativo. Então, aqui eu acho que heteropolar é essa diferença, tá? De polaridade, tá? Um muito polar, a atração de extremos de polaridade. Então, aqui é uma união muito forte. Até a gente fala assim, pessoal, ligação, pode ser, ó, ligação covalente, tá? Ela pode ser polar ou apolar. Não existe ligação iônica polar ou apolar. Por quê? Porque a ligação iônica é um extremo de polaridade, tá? O que é a polaridade? Formação de polos. Um elemento tem tendência a ganhar mais elétrons do que outro. Então, existe uma atração de natureza magnética que atrai os elétrons nas ligações covalentes, por exemplo. Aqui na ligação iônica eu falei, é uma ligação que se estabelece de natureza eletrostática, tá? Porque tem íons, cátions e ânions, um perde, outro ganha. Na ligação covalente, tu não tem uma natureza eletrostática, tu tem uma natureza magnética, tá? Porque tem uma atração. Então, por exemplo, tu tem a ligação do HCl. Tu tem os elétrons do hidrogênio e tu tem os elétrons do cloro. Só que os dois são ametais. Eles vão compartilhar os seus elétrons. Mas os elétrons, eles não ficam igualmente distribuídos ao longo da ligação. Os elétrons, eles sempre vão estar mais próximos do cara que é mais eletronegativo.
Ah, mas os dois são. Só que eles só vão ter a mesma eletronegatividade, pessoal, se eles forem iguais. Tipo H2, tipo O2, tipo N2. Então, aí eles vão ter a mesma eletronegatividade. Aí, a molécula, ela é dita, a ligação é dita apolar. Por que é uma ligação apolar? Porque não tem uma atração de um elemento com o outro, né? Não tem um que atrai mais os elétrons que o outro. Agora, e quando é que ela vai ser uma ligação covalente polar? Quando os elementos forem diferentes. E aí, quando os elementos forem diferentes, os elétrons vão ser mais atraídos para um átomo do que para o outro átomo. E aí, o que é uma ligação iônica? O elétron um átomo é tão mais eletronegativo que o outro que ele arranca o elétron. Arranca. Na verdade, um tem tendência a perder e outro a ganhar. Então, eu posso dizer que a ligação iônica é um extremo de polaridade, tá? É muito polar que chega a ser heteropolar, tá? Enfim, então tem essas diferenças aqui. Aí a gente vai tratar dessa aqui, da ligação iônica, depois da ligação covalente, aí tem a simples, a coordenada é a antiga, não, acho que nem é tão antiga, acho que todos os livros falam de ligação dativa, ligação coordenada ou ligação coordenada dativa ou simplesmente dativa. Então, ligação simples, que existe a simples, dupla e tripla, que é a ligação covalente normal, deveria ser aqui, ó. Esse termo aqui deveria ser normal, porque parece que ligação covalente só faz ligação simples, né? Mas faz dupla e tripla. Então, o melhor seria ligação covalente normal e coordenada. E aí, polar ou apolar e a ligação metálica, que não segue a regra do octeto. Bom, então começamos aí com a ligação iônica ou eletrovalente, como a gente chama. Por que é eletrovalente mesmo? Acrescentem em algum cantinho. Porque a força de atração entre eles é de natureza eletrostática, tá certo? É aquela que se forma quando o elemento eletropositivo, o metal, perde elétrons, transformando-se em um cátion, para um elemento eletronegativo, não metal, que recebe esses elétrons e vai se transformar num ânion. Isso aqui, resumidamente, está aqui, ó. Metal perde elétrons, forma cátion, não metal ou ametal, ganha elétrons e se transforma em ânion, tá? Olha aqui. Ele separou o hidrogênio no livro de vocês, que são chamados de hidretos metálicos, mas tá em ligação iônica, porque eu tenho um metal aqui, mais o hidrogênio. Não esqueçam, pessoal, por que nesse caso ele é chamado de um hidreto metálico? O que é um hidreto metálico? É quando o hidrogênio tem NOx-1. Ah, de novo eu tô falando de NOx. Sim, tô falando de NOx de novo, que é a carga do elemento. Então, cuidado quando um hidreto... O que é um hidreto metálico? É quando o hidrogênio está do lado de um metal. Geralmente, o metal alcalino terroso. Pode ser qualquer outro metal. Pode ser de alumínio também. Mas é mais comum, NaH, por exemplo. O metal do grupo 1 ou do grupo 2. Mas é o metal, não importa, qualquer. E aí o hidrogênio vai ter carga -1. Isso representa um hidreto metálico. Então, na ligação iônica, ocorre a formação de um retículo cristalino, que é aquele desenho maluquinho lá que eu mostrei para vocês. Vocês não têm que saber desenhar, mas vocês têm que saber o que é, tá? Ou seja, é só não saber isso. É só saber isso, na realidade, não é que não saber. Ó, ligação iônica, não há formação de molécula, não tem molécula. Tem um retículo cristalino na ligação iônica. Os compostos são formados por força eletrostática, tá bom? Então, é cátion e ânion, carga positiva, carga negativa, tá? Então, de natureza eletrostática. Aí nós temos a representação da ligação iônica. Claro que existem duas formas de representar. Aquela das bolinhas, que eu falei para vocês lá anteriormente, que vocês não vão fazer uma prova dissertativa para ficar desenhando as bolinhas. Então, vocês vão fazer o que eu chamo de regra cruzada, ou a regra da tesoura, que a gente diz. Por quê? Um átomo, para ser estável, pessoal, ele não pode ter elétrons sobrando, tá? Então, o que vai acontecer? A quantidade de cargas positivas que vocês têm
E a quantidade de cargas negativas que vocês têm tem que resultar em 0. Então, a gente diz o seguinte, ó, a soma de cargas positivas e negativas num composto iônico tem que ser igual a 0, tem que zerar. Não pode sobrar carga positiva, não pode sobrar carga negativa. Então, olha só, representamos as cargas elétricas adquiridas no símbolo desses elementos aqui, ó, Na mais 1 e O menos 2. Então, como é que eu descobri isso? Ou eu faço a distribuição eletrônica, ou eu memorizo o NOx dos grupos. Grupo 1 é mais 1, grupo 2 mais 2, grupo 16 menos 2, grupo 17 menos 1, tudo carga real, tá? Então, memorizei essas informações. E aí eu olho as cargas, ou eu memorizo os NOx, ou eu faço a distribuição. Na dúvida, quanto é que é o ferro na última camada? Depende. O metal de transição, pessoal, tem NOx variado. Então, não se preocupem muito agora em como descobrir NOx dos elementos de transição. Porque se vocês fizerem distribuição eletrônica do ferro, por exemplo, vai chegar a 2 elétrons na última camada. Então, vocês vão botar que o ferro é mais 2. Claro, mais 2 é o mais comum, entendeu? Mas, o que vocês têm que saber ali, ó? Tem alguns elementos que têm NOx fixos de transição. Isso sim, vocês podem saber, que a prata não tem carga variada, é NOx mais 1, e o zinco. Pessoal, são os 2 metais de transição que têm carga fixa, prata e zinco. Os demais têm carga variada. Então, de alguma forma ou de outra, ele vai te indicar essa fórmula, esse NOx, ou vai pedir para tu descobrir. Então, a primeira coisa que a gente tem na hora de representar um composto iônico é descobrir as cargas ou descobrir o NOx do elemento, tá? Então, descobri que o grupo 1 é mais 1, grupo 2 é menos 2, isso tudo em função da regra do octeto. E aí essa soma tem que dar 0. Eu não posso ter NaO, porque essa aqui, a soma não vai dar 0. Então, o composto formado, ele tem Na2O. Cuidado, isso aqui, pessoal, é chamado de carga ou NOx. Isso aqui é chamado de índice. Não tem sinal nem de positivo nem de negativo. Por quê? Porque eu estou neutralizando. O que eu costumo dizer? Ó, carga do ânion, índice do cátion. Cruza, faz uma setinha assim. Ó. Carga do ânion, índice do cátion, 2, sem sinal. Carga do cátion, índice do ânion, 1. Só que a gente não precisa representar o 1. No momento em que tu colocou o elemento, tu já sabe que tem 1 dele. Então, o 1 a gente não representa. Tá? Nem aqui a gente precisa representar. Ó. Poderia até ter deixado só um sinalzinho de mais. E aqui eu poderia ter deixado um sinalzinho de 2 menos. 2 tracinhos assim, ó. Não ia ser tão grande assim, mas eu poderia, tá? Então, observe que o total de cargas iônicas, positivas e negativas, devem equilibrar-se. Equilibrar-se é chegar a zerar, a nulo, tá? Então, deveria se anular. Eu acho que certo seria eu deveria ter escrito que elas deveriam se anular, tá? Então, ó, o NaCl, cargas iguais. Quando tu tem cargas iguais, tu não tem que te preocupar, porque mais 1 com menos 1 é 0. Então, tu vai ter um átomo de cada elemento. Então, tu vai ter NaCl, tá? Então, tu vai ter um átomo de cada elemento. Claro que aqui tem ordem, tá, pessoal? Que eu falei antes para vocês. Quem perde vem na frente sempre. Num composto iônico, o metal vem na frente. Tem uma ordem, tá? Bom, continuando. Aqui tem do livro de vocês, ó, peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Então, no livro de vocês está a representação do NaCl. Dois jeitos de representar. Vocês têm a fórmula eletrônica e não existe fórmula estrutural, tá? Ó, fórmula eletrônica, esse cara doa para esse, e aí esse fica carregado positivamente, porque ele perdeu um elétron. Esse fica carregado negativamente. Ah, mas só esse fica com 8? Não, esse também fica, só que não está representado aqui, ó. Porque a gente tinha visto anteriormente o sódio, né? Então,
ficou aqui com carga -1, ou a representação é assim, ou NaCl, que nem eu tinha botado para vocês, que a ligação não vai aparecer essas cargas aqui, está mostrando só que como é que ficou, mas a fórmula fica NaCl sem as cargas, tá? Então esse é o composto iônico. Não existe fórmula estrutural para composto iônico, só existe a fórmula eletrônica, tá? E a fórmula do composto, tá? Que é o NaCl. Continuando, aí lá na página 472 do livro de vocês, vocês têm aqui o que a gente chama de o cálcio e o cloro. Começa por aí. E aí vocês vão na tabela, como é que vocês vão começar? Vai lá na tabela periódica, olha o grupo. Aí eu olhei, o cálcio é um metal alcalino terroso, está no grupo 2. Portanto, ele tem 2 elétrons no último nível. O cloro é um halogênio, está no grupo 17, então ele tem 7 elétrons no último nível. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar as cargas, ó, mais 2 com -1, cargas diferentes. Teremos um átomo de cálcio e 2 átomos de cloro. Por quê, pessoal? Porque o cálcio tem tendência a perder 2 elétrons e o cloro quer ganhar 1. Então, tu precisa de 2 cloros para neutralizar um cálcio. Então, olha como é que fica a fórmula, ó. Eu desenho 2 vezes, um elétron vai para o cloro e o outro elétron para o outro cloro. Esse cara fica estabilizado com carga mais 2, e aí eu tenho 2 cloros, aí eu represento assim, ou o certo, deixa eu botar com caneta aqui, ó, Ca, o metal vem na frente, Cl2. Eu preciso fazer por essa fórmula aqui, claro que não é aquilo que eu falei antes, ó. Carga do cátion, índice do ânion. Carga do ânion, índice do cátion. Cruza, mas só é necessário cruzar quando as cargas forem diferentes, tá certo? Então, se as cargas forem diferentes, vocês vão cruzar. Caso contrário, não precisa cruzar. Ca. Deixa eu só apagar aqui. Continuando. Al, o alumínio com o flúor. O alumínio é um metal, o flúor é o ametal. Tô lá no livro 473, ó. Mesma coisa, ó, já tá mais resumidinho aqui, ó. O alumínio está no grupo 13, tem 13 elétrons no último nível, e o flúor está no grupo 17. Eu peguei outro elemento do... Tá com 7 elétrons na última camada. Mesma coisa, eu vou lá, eu vou descobrir que eles têm cargas diferentes, então vai ter um átomo de alumínio e 3 de flúor. Claro, porque o alumínio tem que perder 3 e ele não consegue perder 3 para o flúor, então eu tenho que ter... Eu tenho que ter, ó, cruza, carga do cátion, índice do ânion. Carga do ânion, índice do cátion. É bem facinho. Ó, então, tu vai ter aqui Al. Essa seria a fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis. E essa aqui é a fórmula do composto, que seria AlF3. Tá? Não ficaria assim, fica assim. Não sei se no livro de vocês está assim. Deixa eu ver uma coisa que... eu não consigo. Tenho que parar para ir ver o livro, eu não tenho livro físico. Claro, pessoal, esses são os compostos mais básicos, né? Daqui a pouco vocês vão ter uns ânions complexos, mas daí mais adiante, lá em funções inorgânicas, eu vou falar do sulfato, do fosfato, do carbonato, do nitrato, vou falar dos NOx, desses ânions complexos. Então, aqui a gente está falando sempre de uma molécula binária, de uma molécula, não é uma molécula porque composto iônico não forma molécula. A gente está falando de compostos binários. Binário significa que tem 2 elementos, mas a gente sabe que um composto pode ser formado de ligações iônicas e de ligações covalentes, que é o caso assim, ó, do sulfato de alumínio, por exemplo, a L2SO4,3, né?
ou do Na3PO4, do fosfato de sódio. Então, a gente pode ter ligação iônica e ligação covalente. E aí, como é que tu vai dizer se é um composto iônico e covalente se tem os dois? Então, a ligação iônica é mais forte que a covalente. Então, se tu tem um metal transferindo elétrons para um ametal, independente de ter ou não uma ligação covalente, o composto é iônico, tá? Então, não esqueçam, mesmo tendo ali as ligações covalentes dos ânions, do SO4, do NO3, do PO4, do CO3, tu tem o metal, se tem o metal é iônico. Metal e ametal é iônico sempre, independente se tiver uma parte da fórmula ter ligação covalente. Não sei se me fiz clara. Qualquer coisa me perguntem aí, tá? Deixa eu ver, sem perguntas. Continuando lá. Vocês têm aí cálcio e enxofre. Cuidado com esse cara aqui, eu já deixei a fórmula eletrônica aqui para vocês, ó. Mas o cálcio tem carga mais 2. E o enxofre, ele está no grupo 16. Se ele tem... tem gente que está no grupo 16, então a carga dele é 6. Não, é o que falta para 8. Então, ele é menos 2. Então, olha só, pessoal, quando vocês forem fazer isso aqui, ó, Ca mais 2, S menos 2. Cargas iguais de novo. Tu vai ter um átomo de cada elemento, que nem o primeiro exemplo que eu fiz. Só que tem muita gente que faz isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Cruza. Só que tu não vai cruzar, porque o objetivo é anular as cargas. Já estão anuladas. Então, isso aqui é errado, tá certo? Então, a fórmula na realidade... A fórmula na realidade é um de cada átomo. É CaS, apenas um de cada átomo. Então, não tem que cruzar, né? E tem gente que cruza. E outra, isso aqui também tem que cuidar. Quando eu tenho 5, 6 ou 7, não é isso aqui a carga. É quanto falta para 8 para descobrir a carga. Quando eu tenho 1, 2 e 3, ele perde 1, perde 2, perde 3. Tá? Então, tem que ter atenção aí para não colocar carga mais 6 ou carga menos 6, que não existe, né? Não, carga real. Eu acho que é o último exemplo que tem no livro de vocês, aí na página 473, vocês têm de novo o cálcio e o fósforo. Metal alcalino, ele tem tendência, ele tem 2 elétrons na última camada, perde 2. Olha o fósforo, tem 5 elétrons na última camada, então a carga não é 5. A carga é o que falta para 8, menos 3 ou 3 menos, tanto faz, tá? Aqui pode ser 2 mais ou mais 2. Aqui 3 menos ou menos 3, tanto faz isso aí, tá? Então, cargas totalmente diferentes. Então, tu vai fazer a mesma coisa, ó. Carga do cátion, a carga do cátion é índice do ânion. A carga do ânion é índice do cátion, sem sinal, ó. Mas ó, olha aqui quanto é que dá. Quantos elétrons estão sendo neutralizados aqui, ó? 2 vezes 3. Tu tem um total de mais 6. Aqui tu tem 2 vezes menos 3. Tu tem um total de menos 6. Então, mais 6 com menos 6 anula, tá? Se ele se anula, a fórmula fica assim. Claro, se ele se anula, não tem que aparecer carga em lugar nenhum. Então, esse aqui é o fosfato de cálcio. A nomenclatura a gente vai ver só no módulo 6, eu acho, que é funções inorgânicas. Tá ok? Ó, fórmula eletrônica que vocês pouco vão usar, né, gente? Isso aqui na URGS é muito difícil aparecer, tá? Mas não é assim que fica, é assim que fica. Ok? Bom, alguma pergunta sobre a fórmula, sobre como é que eu chego na fórmula dos compostos? Tá tudo bem até aí? Tá fácil? Tô olhando para o chat. Bom, deve estar fácil, né? Que bom. Beleza, então continuamos. Pessoal, a parte de ligação iônica só está faltando características. Então, ó, das ligações. Primeiro, vocês têm que saber
o que é uma ligação iônica, como é que se representa uma ligação iônica e como é que faz a fórmula do composto iônico e quais as características de um composto iônico. Então, a gente vai ver agora as características de um... Peraí, que eu não consigo mudar o slide. As características dos compostos iônicos. Ops, não consegui apagar. Então, próximo. Características dos compostos iônicos. Então, lá no finalzinho dos slides, eu ainda vou colocar a diferença entre os compostos iônicos e os compostos covalentes. Mas, ó, compostos iônicos são sólidos nas condições ambientes, então todos são sólidos os compostos iônicos, tá? Apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição, comparado... Aí vocês podem me perguntar assim, mas o que é elevado para ti, professora? É que assim, ó, a gente está vendo 3 tipos, iônica, covalente e metálica, tá? Se a gente for estabelecer uma ordem, o metálico, ligação metálica, porque é metal com metal, vai ter o maior, elevadíssimos, digamos assim. Ligação metálica, o mais alto. Ligação iônica é elevado, mas é mais baixo que um composto metálico. Ligação covalente é mais baixo que um composto iônico. Então, você tem que ter uma dimensão. Tudo bem que vocês estudem só as características isoladamente agora, mas depois de todas as ligações químicas, vocês vão ter que saber se um composto metálico vai ter o ponto de fusão e ebulição maior que um composto iônico. O composto iônico tem ponto de fusão e ebulição maior que um composto covalente. E ainda, pessoal, dentro de um composto covalente, tem o covalente polar e o covalente apolar. O covalente polar tem uma atração magnética maior que o apolar, que não tem, que é sem polo. Então, ainda tem metálica, iônica, covalente polar, covalente apolar. Então, isso aqui se trata de comparação, tá? Não tem que decorar valor nenhum de ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, sólidos a temperatura ambiente, elevados pontos de fusão e ebulição, comparados aos covalentes, são solúveis em água. O que significa isso, pessoal? Olha só. Lembra que eu falei para vocês que ligação iônica é um extremo de polaridade, tá? Então, quer dizer que é muito polar, muito. E a água, vocês já devem saber que a água é polar. E claro que a gente vai estudar em geometria e vai entender melhor ou relembrar melhor por que a água é polar. Mas se a água é polar e o composto iônico é um extremo de polaridade, óbvio que eles vão se solubilizar, porque semelhante dissolve semelhante. Polar se dissolve em solventes polares, dissolvem substâncias polares. E apolar com apolar. Então, são solúveis em água, sim. E outra, essa aqui é a parte bem importante, ó. Conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água. Então, ó, um composto iônico sólido não conduz corrente elétrica. Vocês já pegaram sal de cozinha na mão, né? O sal de cozinha é um composto iônico. Alguém já tomou choque pegando sal na mão? Não, né? Então, o sal de cozinha no estado sólido não conduz corrente elétrica. Agora, o sal em água, ele vai conduzir corrente elétrica. Vai acender uma lâmpada, por exemplo, se de baixa voltagem, claro, né? Mas ele vai conduzir corrente elétrica, sim. Vocês já devem ter ouvido falar, quando tem raio e trovão não pode tomar banho de mar, porque no mar tem íons. E aí dá a condutividade elétrica da água. É baixa, mas existe condutividade, sim. Os físicos dizem que não, tá? Mas se tem íons livres, tem condição de corrente elétrica, só que é em baixa escala. Ou puros no estado líquido, porque também ocorre formação de íons, tá? Que as moléculas ficam mais afastadas. No estado sólido, as partículas estão bem juntinhas. No estado líquido, elas estão mais afastadas. Então, devido à existência de íons livres em movimento. É isso que está acontecendo, ó, pessoal. Peguei uma figurinha para representar. Isso aqui, ó, é o sólido, o NaCl, juntinho no retículo cristalino, grudadinho. E aí, quando entra a água vai lá e captura
Ó, a parte, isso aqui até para entender, ó. Vejam os desenhos como é que estão. O que significa isso? É uma interpretação só, né? A gente vai interpretar o desenho. Por que forma íons em solução aquosa? Porque a parte, quando entra água, que é o nosso solvente universal, a parte negativa da água, ou o polo negativo, que é o oxigênio representado pela bolinha vermelha, ele vai lá capturar esse pequenininho aqui, ó, que é o sódio ou o cátion. Então, olha só os oxigênios todos viradinhos para o átomo de sódio, que é positivo. Então, a parte negativa da água captura a parte positiva do sal. E olha aqui esse desenho. A parte positiva da água, que é o hidrogênio, que é o polo positivo da água, captura a parte negativa, tá? Então, isso aqui representa a dissociação do NaCl. Então, a dissociação ocorre dessa forma com todos os compostos. Parte negativa pega a parte positiva e a parte positiva pega a parte negativa, tá? Então, aí eu tenho íons livres aqui em solução para conduzir corrente elétrica, tá certo? Então, não tem perguntas, beleza. Continuando, vamos fazer uns exercícios assim, pessoal. Ó, a parte de ligação iônica, deixa eu voltar aqui. A parte de ligação iônica é isso, gente, não tem mais nada. Então, de ligações químicas, a gente precisa saber o que é estabilidade, o que é a regra do octeto, quais as exceções, quais os tipos de ligações, o que é uma ligação iônica, como é que se estabiliza. Lembrando, se estabiliza pela atração, ela é de natureza eletrostática, tá? A fórmula do composto iônico pode ter duas representações, a eletrônica e a fórmula do composto quando eu cruzo as cargas, tá? E a gente precisa saber as características, tá? Exercícios do livro de vocês, ó. Peguei alguns que... Esse eu queria fazer porque era do Breaking Bad. E aí eu queria botar uma figura aqui do Breaking Bad, porque é uma série que eu gosto muito. É a série que eu mais gosto, na verdade. A segunda que eu mais gosto é a Casa de Papel, tá? Mas a primeira é essa. E aí eu peguei essa questão por causa disso, tá? Então, olha lá, mas é uma questão bem fácil. Então, aqui Breaking Bad, a série americana, fala aqui da história de um professor de química, tá? Daí na abertura da série aparecem dois símbolos. Não tem esse desenho, óbvio, né, pessoal? Mas olha, cuidado, porque tem o BR e o B, ou BA, né? Eu poderia pensar que é o boro, né? Mas não, aí aqui nas alternativas não tem a opção do boro. Só tem BA e só tem BR. Mas ele diz aqui, ó, dois símbolos químicos são estampados em relação às duas primeiras letras, né? Então tinha que estar atento que era BR e BA. Então, e aqui está em destaque, né, a foto dos carinhas aqui. E aí eu tenho ali o BA e o BR e ele só está me perguntando aqui, ó, considerando a regra do octeto, então eu estou considerando a regra do octeto, então não vai aparecer aqui nenhuma exceção, tá? Então eu vou olhar aqui o BA e o BR. O que eu vou fazer? A mesma coisa que eu estava fazendo antes. Eu pego uma tabela periódica, né? Pego uma tabela periódica, olho o grupo e coloco as cargas. O bário está no grupo 2, é mais 2. O BR está no grupo 17, é menos 1. O que a gente faz? Carga do ânion, índice do cátion. Carga do cátion, índice do ânion. Então, como é que vai ficar a fórmula? O bário precisa perder 2 elétrons e o bromo precisa ganhar 1. Então, eu preciso de 2 bromos, ó, 2 bromos para 1 BR. Então, é essa a alternativa. Uma questão bem fácil do Breaking Bad. Caiu o Breaking Bad em 2015, eu acho que foi, pessoal. Só que daí falava de... Não me lembro qual era a fórmula, acho que era da metafetamina, né? Deve ser. E aí ele pedia um composto quiral ou um isômero opticamente ativo. Não me lembro, mas era uma questão de química orgânica. Era da parte do Paulo Silva lá.
mas já caiu Breaking Bad na URGS também. Vamos ver aqui a número 6, ó. Ah, e outra aqui, pessoal, já estou numerando as páginas dos exercícios de vocês, tá? Vocês já vão poder fazer vários, mas eu acho que vai faltar conteúdo de polaridade e geometria ainda. E de ligação covalente, né? Se der tempo, a gente começa hoje, senão não. Senão também fica muito cansativo. Ó, página 495. Peguei número 6 aqui, ó, a questão de número 6. Diz o seguinte, ó, a primeira energia de ionização de um elemento informa a energia necessária para retirar um elétron de um átomo no estado gasoso, conforme a equação. Ó, eu tenho um átomo neutro, eu preciso de energia para formar um cátion. Então, eu preciso de 7,6 elétrons volts para arrancar esse elétron. Lembrando, pessoal, que quanto menor o átomo, maior o potencial de ionização, tá? Então, metais têm baixo potencial de ionização. Enfim, ninguém tem que decorar isso, mas vocês têm que entender que o potencial de ionização cresce para o hélio, por isso a gente viu as propriedades da tabela periódica. Aí ele diz o seguinte, a segunda energia de ionização informa a energia necessária para retirar um elétron do cátion. Então, ó, eu tirei um elétron, fiquei com cátion. O raio ficou, lembrando que raio do átomo neutro e do íon do cátion, o cátion é menor. Então, eu vou precisar de uma energia maior. Então, quando eu tirar um elétron, a segunda energia de ionização vai ser maior que a primeira, a terceira vai ser maior que a segunda, e assim sucessivamente. Então, ele mostra que a tabela a seguir apresenta os valores de 10 primeiras energias de ionização. Olha aqui. Do terceiro período da tabela periódica. Então, tem vários elementos aqui no terceiro período da tabela periódica. E aí eu vou ter que interpretar. Então, eu escolhi isso aqui porque ela envolvia mais interpretação, tá? Então, olha só, eu vou olhar o X, o elemento X. Primeira energia de ionização para tirar o primeiro elétron, para tirar o segundo, para tirar o terceiro, quarto. Daí, o que eu vou saber? Como é que eu vou interpretar isso, pessoal? No livro, no módulo passado, a gente viu assim, ó, quando a energia de ionização é muito próxima uma da outra, significa que eu estou tirando os elétrons da mesma camada. Quando eu tenho uma discrepância de energia de ionização, significa que eu estou mudando de camada. Então, olha aqui, ó, 7,6 para 15 e de 15 para 80, de 80 para 109, ó. Então, onde é que eu tenho uma discrepância aqui, ó? Eu já vou ter uma discrepância daqui para cá, ó. Então, significa, o que a gente entende? Que esse cara aqui, ó, tem 2 elétrons na camada de valência, porque para tirar o terceiro eu preciso de muito mais energia. Deu uma diferença muito grande aqui, tá? Então, deu uma diferença muito grande. Bom, aí o que vai acontecer? Eu vou analisar a mesma coisa aqui no Z. 13 para 23, para 40, ó, já deu uma variação maior aqui, ó. Para 40 para 50, 13, não deu tanta diferença assim. Aqui até deu mais, aqui deu menos. Aí eu venho para cá, de 50 para 60, ó, já deu. Não deu uma diferença muito grande aqui, né? Aí de 67 para 97, bah, deu quase, praticamente 30. Já aumentou muito aqui. Aí eu vou analisando. Daqui para cá, de 96 para 14, a diferença para tirar o 7º elétron do 6º é menor do que o 5º e o 6º. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Porque olha aqui, pessoal, do 7 para o 8º. De 114 para 348, a diferença deu um pico muito grande aqui. Eu até poderia ficar na dúvida que aqui tinha dado uma diferença grande, mas como aqui a diferença era menor, então eu concluo que esse cara tem 7 elétrons na última camada e esse cara tem 2 elétrons na última camada. Como eu estou no terceiro período, eu vou na tabela periódica e olho. Terceiro período com 2 elétrons é o magnésio.
E no terceiro período, com 7 elétrons, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque aqui a discrepância foi muito grande, eu tenho cloro. Bom, isso eu só estava fazendo para ajudar vocês a interpretar a tabela. Como é que eu vou descobrir o elemento a partir das energias de ionização, tá? Então, eu venho para cá e, analisando os dados da tabela, é possível afirmar que o tipo de ligação que ocorre entre X e Z, então ele quer o tipo de ligação. O que significa o tipo? Se é iônica, covalente ou metálica, tá? Então eu já tenho aqui, ó, metal com ametal. Metal com ametal é iônica. Então eu já venho aqui, risco essa, risco essa e risco essa. Então é composto iônico. E outra, ó, eu venho para cá, é um composto binário, claro, 2 elementos, né? E ele quer a fórmula. Então, daqui para cá a diferença foi muito pequena, então não pode ser o sódio. Então, só pode ser a letra B, magnésio e cloro. E como é que eu faço? Carga do cátion, índice do ânion. Índice do ânion, não. Índice do ânion é a carga do cátion, a carga do cátion é o índice do ânion, tá? Só essa partezinha aqui que era um pouquinho mais difícil para interpretar. Depois que tu descobrir quem é o elemento, é fácil, porque daí é só fazer a fórmula cruzada. Vamos fazer mais um aqui. Vamos ver qual é que vai aparecer do livro de vocês. Ó, página 497. Eu fui pegando, eu acho que um de cada parte. Um fácil, médio e um difícil. Eu acho que um de cada parte. O que era para ser fácil, médio e difícil, né? Mas, enfim. Tem umas mais fáceis na que era para ser difícil, mas não quer dizer. Então, ó. Em uma feira de ciências, apresentou-se um vídeo que mostrava simultaneamente 3 experimentos diferentes. 1, 2 e 3, conforme indicados a seguir. Em cada recipiente, ó, havia... Primeiro, pessoal, no primeiro havia uma solução de cloreto de sódio. Então, é uma mistura, tá? Que tem algum solvente, ele não fala que é uma solução aquosa, mas é uma solução. Se é uma solução, é homogênea. Se é homogênea, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, se dissolveu. No número 2, tem cloreto de sódio sólido. Então, olha as partículas aqui no estado sólido. E no número 3 tem o cloreto de sódio fundido. O que significa isso? No estado líquido, tá? Possivelmente foi derretido, né, e colocado aqui. Aí ele pergunta, passados alguns instantes, percebeu-se que se acendeu apenas a lâmpada ou acenderam apenas as lâmpadas. Isso aqui tem a ver com propriedades, com características dos compostos iônicos, que falam o quê? Acender a lâmpada significa condutividade. Composto iônico conduz corrente elétrica ou em solução aquosa, ou dissolvido em água, ou em solução, né? Aqui não fala que é solução aquosa, estou subentendendo que solução é uma mistura homogênea, então vai acender no 1, e vai acender no estado líquido. Então, só tinha que saber aqui na questão propriedades. No sólido, não conduz corrente elétrica. Então, só pode ser o 1 e o 3. Ok? Bem fácil. Pessoal, peguei uns exercícios da URGS, tá? Para vocês verem mais ou menos. Olha só, todo ano cai questões de ligações químicas, óbvio. E sempre, assim como lá em equilíbrio, ano passado, quando eu trabalhei com o conteúdo lá de equilíbrio químico, em fisicoquímica, eu leio no revisão da URGS que eu dei aula, no outro cursinho, né? Falava assim, lá pela questão 40 e 41 é equilíbrio químico, pode ter certeza. Então, a prova da URGS, ela tem um padrão. Então, se vocês analisarem aqui, eu peguei os 3 últimos anos, 2020, 2019 e 2018, tá? Peguei o vestibular e todas as questões estão em volta, ou é 30, ou é 31, ou é 29, ou é 30, ou é 32, ou é 29, 30 e 31.
Por quê? Ah, mas por que tu pegou uma das três? Porque as outras é geometria, ou fala de ligações covalentes, ou fala de polaridade. Então, vocês vão esperar desse módulo aqui 2 a 3 questões, tá? Então, a gente já viu e outra, a prova de química começa na questão 26, tá? 26, 27, 28, 29, 30, 31, a gente já está em ligações. Então, o resto, antes da questão 30, vai envolver o módulo 1, que a gente viu, processo de separação de misturas, gráficos, vai acontecer o conteúdo de tabela periódica, de isótopo, de isóbaro. Então, está na ordem, a gente aprende a matéria de acordo com a ordem da prova da URGS, tá? Então, ó, vocês vão ver que vai ser sempre 31, 30, 29, 31, geralmente 31 vai ter ligação iônica, tá? Então, olha lá. Considere a afirmação abaixo sobre o óxido de cálcio. Então, de cara, eu já vou ver aqui, ó, que eu tenho um metal e tenho um ametal, tá? Então, eu já sei aqui que é um sólido iônico. Claro, uma das propriedades que os compostos iônicos são sólidos nas condições ambientes. Então, verdadeiro. Tá? Então, já sei que essa aqui é verdadeira. Ok? É bastante reativo frente à água. Pode ser que nesse momento vocês estivessem, nesse exato momento, vocês estivessem em dúvida, mas olha só, pessoal, esse cara aqui é muito famoso, é cal. O cal reage com a água formando hidróxido de cálcio, né? Ó, se vocês não lembram, o CaO, se vocês somarem com a água, e aí a gente vai trabalhar esse conteúdo lá em funções inorgânicas, vocês vão ter o CaOH2, que é a cal hidratada. Esse aqui é a cal extinta, cal virgem, esse aqui é a cal hidratada. Então, ó, ok, reage com a água. Possui características metálicas? Não, possui características iônicas. Então, é falso. Então, essa foi a questão desse ano. Portanto, a alternativa é 1 e 2. Era uma questão bem fácil, só precisava de propriedades. Geralmente é isso que vocês vão precisar saber, tá? Ok, vamos ver a próxima questão que eu deixei aqui. Não sei por que eu não consigo passar o slide. Tá? Então, vamos lá limpar. Próximo. Ó, de 2019. Olha, 31 de novo, ó. Questão 31 de novo. Na coluna da direita, estão relacionadas algumas substâncias químicas. Tá aqui, ó. Cloreto de sódio, ó, sal de cozinha, metal e ametal. Ah, mas a gente não viu só um pouquinho, né? A gente já viu características de metais e de ametais em tabela periódica, tá? Na esquerda, na esquerda, as características de substâncias. Então, a gente já viu características de compostos iônicos e já vimos de metais e ametais, tá? Bom, a gente tem que fazer uma associação apenas. Então, a sequência correta do preenchimento dos parênteses é... E então, eu já vou começar o seguinte. Qual foi o conteúdo que eu estudei hoje? Hoje eu estudei compostos iônicos. NaCl é um composto iônico. NaCl, cloreto de sódio. Qual é a característica? Ah, é um sólido, é alta maleabilidade, brilho. É um gás? É um gás? É uma substância condutora de eletricidade quando fundida? Eu já mato aqui, ó. Ó, substância condutora de eletricidade quando fundida. Então, eu já sei que eu venho aqui, ó. Esse aqui eu tenho certeza, eu vi isso hoje. Então, eu já sei que aqui é o número... Não. Condutora de eletricidade quando fundido. Tá, e agora? Eu já eliminei tudo isso, ó. Ó. Já eliminei tudo isso. Porque o número 1 tá aqui embaixo. Eu tenho a sequência correta dos parênteses de cima para baixo, de cima para baixo. Então, ó, fiquei entre esses dois. Só que agora eu vou ver esse aqui, ó. Ó, 13 e 2. Então, vou matar aqui. Aqui eu também tenho diferença, mas ó, sólido
com alta maleabilidade e brilho metálico, pessoal. Isso aqui é propriedades dos metais que a gente viu em tabela periódica. Então, cloro, bromo e hidrogênio, sólido, ó, o cloro é um gás nas condições ambientes, né? O bromo é líquido e o hidrogênio é gasoso, o H2, né, se eu for considerar. Então, um sólido de alta maleabilidade e brilho metálico. E aí eu mato a questão, tá certo? Então, é a letra E, a minha alternativa. Então, bem fácil, tem que saber só propriedades. Tá? Depois, então, foi-se. Muito difícil representação, fórmula eletrônica, vocês vão ver. Ó, 2018, ó, 31 de novo, ó. Questão 31. Então, eu tirei exatamente da prova, pessoal. Eu só copiei e colei. Isso aqui é uma figura, ó. Eu copiei da prova e colei aqui, tá? Então, ó, assinale V, verdadeiro, e F, falso, para as afirmações dos compostos iônicos. Ah, mas eu não vi composto iônico. Mas, pessoal, compostos inorgânicos. Só que olha só. A gente tem os ácidos, que na maioria são covalentes, formados por ametais. Nós temos as bases e os sais, que são geralmente formados por compostos iônicos. Então, não tem como a gente dissociar. Tanto é que ele fala que regra do octeto, composto iônico, ligação covalente. É uma questão que envolve compostos inorgânicos, mas é uma questão de ligações. Tá? Então, tu precisa saber ligações. Então, olha aqui, ele diz o fosfato de sódio. Claro que tem que saber nome. Sódio é Na. Quem é o íon fosfato? Aí, lá em funções inorgânicas, a gente vai estudar a nomenclatura. Por enquanto... eu acho que eu já botei aqui, ó. Eu acho que eu já botei aqui para não perder muito tempo fazendo as formulazinhas. Olha aí, ó. Eu tenho aqui, ó. Esse aqui é o íon fosfato. Ele tem carga -3. O sódio tem carga +1, eu cruzo, Na3PO4, tá? Embora seja considerado iônico, sim, metal e ametal é iônico, possui ligações covalentes entre o íon fosfato. O P é ametal e o O é ametal. Então, sim, tem compostos, tem uma ligação covalente aqui, mas no momento em que eu tenho um metal e um ametal, ele é considerado iônico. Então, é verdadeiro. Compostos iônicos tendem a ter pontos de fusão e ebulição, aí ele comparou, lembra que eu falei que tinha que ter uma comparação, mais elevados do que os compostos moleculares, porque só compostos moleculares são formados nas ligações covalentes. As ligações covalentes formam moléculas, tá certo? Então, olha aqui. Opa! Então, é verdadeira essa questão, que compostos iônicos tendem a ter pontos de fusão e ebulição mais altos que os moleculares, mas mais baixos que os metálicos. Última, BeF, fluoreto de berílio, não obedece à regra do octeto. O flúor tem 7 elétrons na última camada, se ganhar 1 fica com 8. Então, o flúor não é uma exceção à regra do octeto. Porém, olha o berílio, tá? O berílio vocês vão ter aqui, ó, 2 elétrons na última camada, tá? Se ele perder esses 2 elétrons, ele fica com 2 e não com 8. Então, ele não segue a regra do octeto. Então, verdadeiro, por incrível que pareça, verdadeiro também. São as 3 verdadeiras. Então, ó, 2020, 2018, 19, 20. Deixa eu ver se eu botei outra. Botei outra, ó, botei 2017, olha só. Então, você peguei 2016 também? Não sei. Peraí, vamos ver aqui, ó. Ó, os elementos X, Y e Z. Aqui deu 32, ó. E tem distribuição eletrônica, ó. Então, distribuição eletrônica, quando cair, vai ser assim, ó, para a gente interpretar, para ver quantos elétrons tem na última camada, subnível mais energético, ou para descobrir qual é o elemento mesmo. Então, diz lá, né, que não cai subníveis, mas tá aí, ó. É a questão de 2017. Então, assim, X, Y e Z tem as seguintes configurações eletrônicas. Como é que eu vou descobrir? 2, 2, 6 e 1. Então, eu vou lá, somo. 11. Quem é? O sódio. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 7, 17. Quem é? O cloro. Não tem outra possibilidade, tem que fazer assim. O zinco
O Z, olha eu, 5. O Z, 2, 2, 6. Então, 10. Neônio. E agora eu vou responder as alternativas, bem específica de ligação covalente, iônica. Ligações químicas. Então, olha lá, a respeito desses elementos, pode-se afirmar que, letra A, X, sódio, Y, cloro, tendem a formar ligação iônica. Sim, é essa a resposta. Fácil, né? Olha a B. Y e Z. Ó, Y e Z tendem a formar uma ligação covalente? Não, neônio. Isso que não está falando nada, né? Mas é entre esses dois, não pode, porque esse segue a regra do octeto e esse não vai seguir a regra do octeto e já está estável de acordo com a regra do octeto, então falso. X não tende a fazer ligação nem com... Está dizendo que esse não tende a fazer ligação nem com esse, nem com esse. Falso também. Os dois átomos de X tendem a fazer ligação covalente. Ó, dois metais tendem a fazer ligações iônicas. Tá? Então, daí dá para ver bem a diferença. Dois átomos de Z tendem a fazer ligação iônica. Não, são dois... Seriam gases nobres reagindo entre si, então falso também. Então é bom ver as falsas também, tá certo? Bom, pessoal, ó, acho que eu vou deixar então aqui, ó, próxima, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Vamos deixar a ligação covalente, para não ficar muito cansativo, a gente deixa a ligação covalente para a aula que vem, ó. Aí a gente vê ligação covalente, tá? Mas eu já vou, pessoal, ó, eu acho que eu não cheguei a terminar tudo. Vocês preferem que eu dê todos os slides agora, mas eu não terminei todos os de ligações covalentes, eu acho. Ó, terminei. Acho que eu vou disponibilizar os slides para vocês todos já da aula que vem. E aí vocês ficam com o da aula de hoje e o da aula que vem. Só que eu não botei exercícios da aula da semana que vem ainda. Ó. Tá? Então eu vou disponibilizar para vocês esses slides lá no grupo, e aí vocês já ficam com os slides dessa semana, né, de ligação iônica, e da semana que vem de ligação covalente, só vai faltar só os exercícios. Mas eu acho que não dá para fazer todos ainda, mas vocês já podem tentar fazer alguns, né? E a semana que vem eu faço alguns de ligação covalente também, aí a gente vai ver ligação covalente normal, vai ver a dativa, e de repente até dá para ver um pouquinho de geometria. Daí a gente vê se vai dar tempo. Eu vou separar uns outros exercícios do livro para fazer e outros da URGS também, se tiver específicos de ligação covalente. Pessoal, tudo bem? Sem dúvidas, sem perguntas? Então eu vou me despedir de vocês. Desejar... Obrigada, Nicole. Obrigado. Quem é que falou? Ah, tem gente que não tem nome aí. Ah, não, Dado. Dado é um nome? Iago. Ai, que bom, pessoal. Então, está tudo certo. Essa parte é fácil mesmo da matéria. Fiquem bem felizes. Isso é uma questão certa no vestibular para vocês. Tá bom? Então, bom feriado para vocês e a gente se vê semana que vem, tá? Beijo. Tchau, tchau, gente.